Boa tarde, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouco sobre orçamentos, negociações. Bom, hoje nós vamos falar de orçamentos e negociações. Quando nós falamos dos temas, orçamento e negociações, tanto ele serve, para a nossa vida pessoal, também para nós como funcionários, colaboradores de qualquer empresa. Toda empresa precisa negociar. Toda empresa precisa comprar e vender. Então ela vai ter que participar de alguma negociação em algum momento. Deu não. Boa tarde, Natália, seja bem-vinda. Boa tarde, Cláudia, seja bem-vinda. Vamos lá, pessoal. Então, voltando ao nosso tema, toda empresa precisa negociar. Nós, como colaboradores da empresa, também precisamos aprender a negociar, porque em algum momento da nossa vida nós vamos ter que negociar, seja com o gerente, seja com o diretor, seja com qualquer pessoa, nós teremos que negociar, seja com o nosso supervisor. Então, em algum momento nós teremos que negociar um aumento salarial, negociar a questão de compra de materiais, negociar a questão dos IPIs. Então, em algum momento nós vamos ter que negociar. Então, as negociações elas são de suma importância dentro de uma organização. E quando nós falamos de orçamentos e negociações, vocês se consideram bons negociadores? Eu me considero um bom negociador. Por que eu me considero um bom negociador? Porque eu sou aquela pessoa que não compra nada. Primeiro, sem fazer orçamento em 2 ou 3 lugares. Sempre eu verifico os valores. Segundo, qualidade, porque também não é só o valor, tem que ter qualidade. Terceiro, eu sempre peço um desconto. E um dos meus pontos positivos é que eu sempre compro à vista. Eu não gosto de comprar parcelado, fiado, não, eu não gosto, é uma particularidade minha. Então eu tenho poder de compra na mão. Então quando eu tenho o dinheiro para comprar aquela mercadoria que eu desejo comprar, eu tenho poder de compra. Quando eu não tenho dinheiro, a empresa tem o poder sobre a minha pessoa, sobre a venda ou sobre a venda do determinado produto, Por que a empresa tem o controle? Porque se eu não tenho dinheiro, eu vou querer comprar no crediário. E nem sempre eu tenho crediário em todos os lugares. A partir do momento que eu tenho um crediário em uma determinada empresa, aquela empresa tem controle sobre tudo que eu compro. Porque eu sempre vou comprar no crediário daquela mesma empresa. E aí eu compro, pago, compro, pago, compro, pago. Isso acontece com pessoas que compram no crediário. Nós temos as opções dos cartões de crédito, que também te dá ali uma condição para você estar comprando. Mas nem todas as empresas oferecem produtos, talvez, com a mesma quantidade de parcelas. Talvez você quer comprar uma mercadoria e determinada empresa vai dividir em 5 vezes. Uma outra empresa vai dividir em 10, outra vai dividir em 2, outra vai dividir em 3. Às vezes vai fazer diferença ali na questão do valor. Às vezes uma divide em 3, porém fica um pouco mais barato. A outra divide em 10, mas fica um pouco mais caro. E aí aí a gente tem que analisar, cada empresa, cada produto, quais as formas de pagamento, o valor da parcela, para a gente saber se dá ou não. Então eu posso falar como empresário. O empresário ele sempre busca. Tem muitos empresários que buscam segurar o cliente no fiado, Eu não vejo isso como uma opção não, tá? Esse negócio de fiado dá mais prejuízo do que segura cliente.
Porque o cliente, o dia que não tiver condição de te pagar, ele vai embora comprar em outro lugar e ele não vai olhar para trás. Então, pode ser que você tenha sucesso por um tempo, mas sempre vai ter muitos prejuízos. Eu conheço várias empresas que quebraram, né, por conta de vender fiado. Por quê? As pessoas vão comprando, né, e de repente começa com um crediário ali de R$ 100, R$ 200, R$ 300, e aí vai aumentando o crediário. Então vai aumentando a quantidade para 300, 400, 500, e de repente a pessoa não consegue pagar. E quando ele não consegue mais pagar, ele vai fugir de você, ele vai fugir do seu comércio e vai comprar em outro lugar. E também tem aquela questão, né? Você perde um amigo. Quantas pessoas já perderam um amigo por conta de emprestar dinheiro, por conta de emprestar um nome? Isso aconteceu com vocês? Ou não? De vocês emprestarem o dinheiro e depois perder um amigo? Acabou de acontecer comigo. Eu perdi uma amiga, porque eu fazia unha, né? E aí foi o fiado, fiado, e aí quando eu fui cobrar, já não. Ela não gostou muito. Perdeu o amigo. É muito ruim isso aí. Perdi. Ou lamento, Nariel. Acontece, gente. Então, às vezes a gente perde um amigo por conta, por exemplo, você vai emprestar alguma coisa. Ah, a pessoa me pediu alguma coisa emprestada, fiquei sem graça, me pediu o liquidificador emprestado. E aí eu emprestei. E a pessoa quebrou o meu liquidificador e aí me devolveu o liquidificador quebrado. E não me deu outro, e não arrumou. E aí você perde um amigo, porque aí você vai cobrar dele e ele vai achar ruim ainda. Vai falar, não, esse liquidificador já estava velho e eu não vou te dar outro, não, eu não vou mandar arrumar isso também não, isso já estava quebrando. E aí perde um amigo. Então é complicado essas questões. O fiado do mesmo jeito. Às vezes, eu vou vender fiado porque o cara é meu amigo, né, e tal. E aí você vai vendendo, de repente você vai ter que cobrar. Porque a pessoa não, às vezes ele não se toca, né? E aí você tem que cobrar, porque você também você tem despesas, né? Você tem os seus fornecedores que você precisa estar pagando. E aí você precisa cobrar. E aí é onde você perde um amigo, porque o amigo às vezes não vai ter condição de te pagar. E aí vai querer às vezes até te falar alguma, mas você não confia em mim e tal. Não, eu confio, mas já passou de hora de te pagar. Então eu preciso receber. E aí você acaba perdendo um amigo e ainda perde seu dinheiro ainda porque você confiou e acaba ficando tudo perdido. Então, uma das prioridades do comerciante que, no meu ponto de vista, ele deveria ter era muito cuidado com esse negócio de fiado. Né? Eu conheço alguns turcos, já ouviu falar de turco? Turco, eles são assim, ó, mão fechada. Pessoal aí, dono da Móveis Estrela, a maioria deles são turcos, né? São pessoas assim, seguros. Eu conheci um em Icassu, onde eu morava lá, e ele começou um comércio lá muito pequeno, mas lá ele tinha uma plaquinha assim, fiado só amanhã. E aí todo dia que você chegava lá, a plaquinha tava lá, fiado só amanhã. Fiado só amanhã. Então, ele falava assim que ele achava melhor não vender, ele achava melhor perder um cliente por não vender fiado, do que ele perder o cliente por vender fiado e ainda perder o dinheiro dele. Então ele não vendia fiado para ninguém. E o cara foi crescendo, o comércio foi crescendo, e o cara é muito rico mesmo. Ele conseguiu assim deslanchar ali em Caçu. Então é muito importante, né, a gente sempre ter cuidado. Bom, voltando aqui para orçamento e negociações. Se você quer economizar o seu dinheiro e aproveitar parte da renda para alcançar outros objetivos, vai gostar de receber algumas dicas para negociar valores na hora de fazer as suas compras. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. R$ 1 é muito dinheiro para você? O que vocês acham? R$ 1 é muito dinheiro para você?
A Cíntia diz que é muito dinheiro. Mais alguém? A Luzia diz que sim. O que vocês acham? R$ 1 é muito dinheiro? Se a gente não tiver R$ 1, dependendo do lugar que a gente for, não compra, né? Não compra. Então, sim, é muito dinheiro. De R$ 1 em R$ 1 vai dando muito dinheiro. Pensa comigo, se você perde R$ 1 todos os dias, 30 dias no mês, vai dar um mês, você perdeu R$ 30. Se você perder R$ 30 por mês, em 10 meses você perde 300. Em um ano você vai perder R$ 360. E aí eu te pergunto, R$ 360 é muito dinheiro? Às vezes você fala, não, R$ 1 é pouca coisa. Isso não vira nada não. Tá, R$ 1 não vira nada. Mas R$ 1 acumulado durante um ano vira muita coisa. Se não tiver R$ 1, não compra. Né? Tem muitas coisas que não compra mesmo. Às vezes, uma mercadoria de um preço um pouco maior, às vezes você vai comprar, fazer uma compra ali de 90, R$ 100, às vezes a pessoa te dá esse desconto de R$ 1. Né? Mas, dependendo das coisas, não dá. Você vai perder, você não vai comprar. Então, R$ 1 é muito dinheiro. Mas eu já vi muita gente desprezando R$ 1. Pega aquela moeda de R$ 1 e deixa lá para um canto e não valoriza. Simplesmente joga para lá. Não, só R$ 1, isso não vira nada não. Aí ele vai fazer uma compra, aí ele não tem o costume de fazer orçamentos. Vai dar diferencinha pouca, R$ 1, R$ 2, não é nada não. Aí vai, né? Aí vai fazer outra compra, essa diferencinha pouca aí de R$ 1, 2, não vira nada não, vamos, toca para frente. Então, a gente tem a mania de não calcular, de não fazer os cálculos, de não analisar. Então a gente precisa aprender, né, quando a gente fala de orçamentos e negociações, a gente precisa aprender a fazer orçamentos. Eu vejo tantas pessoas, né, comprando mercadorias por um valor tão alto e eu olhando para elas, pessoas pobres que trabalham muito para sobreviver. E aí eu observando elas comprando mercadorias caras e eu olhando e sabendo, né, eu sei que existe mercadorias na mesma cidade com um preço ali que dá a diferença ali de 3, 4 reais. Só de caminhar 100 metros, ele já vai encontrar uma diferença de 3, 4 reais daquilo que ele está comprando. E aí eu fico observando e pensando, às vezes é por isso que a pessoa não consegue sobressair. Ele não consegue, por exemplo, juntar dinheiro, ele não consegue talvez comprar um terreno, às vezes ele não consegue comprar um carro, uma moto, exatamente porque não faz conta. Não faz conta daqueles R$ 2, não faz conta daqueles R$ 3, não faz conta, né, daquele pouquinho ali que ele está jogando no ralo todos os dias. E é esse pouquinho que a gente vai juntando, e no final a gente consegue fazer R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000. E quando a gente fala de orçamento e negociações, a gente consegue várias negociações de uma empresa para outra com valores exorbitantes. Exorbitantes, gente, eu falo porque eu vivo isso. Aqui mesmo, na minha cidade, meus pais foram fazer um tratamento de dente, colocar uns parafusos, colocar uns pivôs e colocar uma prótese e tal. E num determinado dentista que a gente foi, o trabalho ficava R$ 49.000 para o meu pai e minha mãe fazer tudo que eles queriam. E aí eu falei, nossa, puxa, mas é muito dinheiro, vamos fazer uns outros orçamentos. E a gente observou que na cidade existia outros dentistas que tinham a mesma qualidade no serviço. É lógico que a gente não vai comprar um serviço que não tenha qualidade. E a gente foi em outro dentista que tinha a qualidade semelhante àquele primeiro que a gente foi, fez o mesmo orçamento, a gente conseguiu por R$ 26.000. Então, de 26 mil para 49,
deu uma diferença monstra, né? Então, assim, 13 mil reais. Então é muito dinheiro de diferença de um para o outro. E se a gente não faz esse orçamento, a gente ia pagar. Então a gente precisa orçar, né? A gente precisa fazer uma comparação na questão do serviço que vai ser prestado, também a questão da qualidade, mas a gente precisa orçar. Eu já fui comprar material de construção, tipo assim, material que tinha dado ali em valor de 6 mil, 7 mil reais, de dar diferença de quase 600 reais de uma loja para outra. Quase 600 reais de diferença. Então, se a gente faz o orçamento, a gente consegue economizar dinheiro. Nós temos supermercados e nós temos os preços das mercadorias. De tanto comprar, hoje eu já tenho mais ou menos na minha cabeça o preço das coisas assim. Eu olho para um arroz e eu já sei se ele está num preço bom ou não. Eu olho para laranja, só um exemplo, e eu sei se ela está com preço bom ou não. Por exemplo, aqui na minha cidade, mais ou menos a margem de preço da laranja é de 2,20 a 2,80 a 3 reais. Né? E aí quando eu chego lá que eu vejo a laranja a 2 reais, nossa, a laranja hoje está barato. Muito bom. Se eu vejo que está 2,80, não, pode ser que eu encontre mais barato, porque o preço da laranja está entre 2 até 2,80, até 3 reais. Então eu consigo o preço da laranja um pouco melhor. Aí eu vejo a maçã. Ah, a maçã está 10 reais. Não, eu encontro um preço melhor, porque a maçã aqui é entre 8 e 12 reais. Então mais ou menos fica nessa faixa de preço. Daí eu sei que eu vou encontrar um pouco mais barato no outro supermercado. Então eu sempre observo os preços. E eu já tenho eles gravados na minha cabeça. O arroz, né, entre 23, 24 reais, né, 22, 18, mais ou menos essa faixa etária ali, um arroz que a gente costuma comprar. Então, quando eu vejo que está 18 reais, eu já compro logo. Falo, não, tá barato. Porque no outro mercado possivelmente vai estar uns 22, 23. Então, mais ou menos, eu já tenho os valores na cabeça. Então, eu já sei. E quando eu vejo que o preço está elevado, eu saio fora. Então a gente tem que aprender a observar os valores. Se for preciso comprar em 2 supermercados, não tem problema, a gente compra em 2. Né? Aproveita o dia da promoção, vai no supermercado, tenta comprar o que está na promoção. Não foge da promoção, porque o comerciante ele é muito esperto. Né? Eu, como comerciante, eu posso dizer assim, que eu vou colocar, por exemplo, 3 mercadorias na promoção e as demais continuam o mesmo valor. E às vezes até aumenta um pouquinho. Por exemplo, eu vou colocar o arroz na promoção. Eu vou diminuir R$ 2 no quilo de arroz, no pacote de arroz. Mas eu vou aumentar R$ 2 no litro de óleo. Porque eu sei que quem compra arroz, compra óleo. Aí você vai lá ao supermercado, nosso arroz está na promoção, você compra arroz. Aí você vai lá e pega 2, 3 litros de óleo. Não observa que o valor do óleo está mais alto para superar o valor do arroz. E muita gente não vê isso. Não vê. Vocês já observaram isso? Cláudia, pode falar. Outra coisa interessante também é a questão das datas. Fim de mês, pelo menos aqui, né? Fim de mês, as coisas estão baratíssimas. Quando você vai lá no início do mês, o mesmo produto tá com valor lá em cima. Eu gosto de comprar no fim do mês por conta disso. E aí, mais ou menos, você já sabe por que eles fazem essa manobra? Por conta do recebimento, no caso do salário, né? Porque normalmente a maioria das pessoas recebem no 5º dia útil, é quando tem dinheiro. Aí vai pagar mesmo o valor que eles colocar. O que acontece? O supermercado, ele tem um quadro de funcionários. Então, o supermercado, ele precisa pagar a folha de pagamento entre ali o dia 1º, dia 2, dia 3, até o 5º dia útil. Então, o supermercado também precisa pagar os seus colaboradores. Então, por isso que no final do mês ele tenta vender mais. Para quando chegar no dia 1º, ele ter dinheiro em caixa para poder pagar os seus colaboradores. Porque é também uma estratégia do comércio, né? Vai chegando no final do mês, o cara já vai ficando apavorado, porque ele precisa pagar os seus colaboradores ali no início do mês, e se ele não vender os produtos ali um pouco mais barato, talvez fazer algumas promoções para ver se sai, né, para ver se entra dinheiro em caixa, ele não consegue honrar o compromisso dele com os seus colaboradores. E aí é onde existem essas manobras aí. É interessante, bem lembrado, Cláudio. Alguém mais deseja falar? Complemento?
Observem que muitas das vezes é porque geralmente quando a gente vai ao supermercado comprar uma determinada mercadoria, sempre tem uma outra mercadoria atrelada àquela mercadoria que a gente vai comprar. Por exemplo, você vai comprar o café. O que mais que você compra além do café? O açúcar. Geralmente quem compra café, compra açúcar. Ou vice-versa. Compra o açúcar, compra o café. Porque é duas coisas que acabam ali atrelado uma à outra. Então, o comerciante, para ele poder fazer essa manobra, ele tira um pouquinho no preço do açúcar, aumenta um pouquinho no preço do café. Ou ele tira um pouquinho no preço do café, aumenta um pouquinho no preço do açúcar, porque ele sabe que o cliente vai comprar as duas mercadorias. E quase sempre a gente faz isso, né? Às vezes a gente não para analisar, mas existem pessoas analisando todos os dias o comércio. O proprietário do comércio, ele fica observando você quando você compra. Ele já sabe o que você vai comprar, porque ele te observou durante 30 dias, 40 dias. Ele está observando o que as pessoas compram. Por exemplo, se eu compro um sabão em pó, geralmente eu levo um Vanish, ou eu compro outros produtos de limpeza junto com o sabão em pó. Então é uma coisa atrelada à outra, né? Existem muitas outras, né, que mais ou menos ali puxa, por exemplo, o condicionador e o shampoo. Você coloca uma promoção no condicionador. Automaticamente o cliente leva o condicionador e o shampoo. Porque são duas coisas, né, que são atreladas ali, que dá para vender juntas. Então o comerciante ele busca todos os dias, né, formas de vender. Nós, como clientes, temos que analisar. É viável? Né? Eu acredito que os comerciantes da minha região, eles ficam mordidos comigo, porque eu vou lá e compro só o que está na promoção, se realmente estiver, gente. Porque tem muitas vezes que eles falam que está na promoção, mas não está. Aí o cara vai lá e me coloca lá laranja na promoção a R$3 o quilo. Pô, não tá na promoção. Então, assim, a gente tem que ser esperto. A gente tem que guardar os valores ali das mercadorias na nossa cabeça. Procurar guardar para na próxima vez que você for comprar, você já sabe mais ou menos quanto que tá aquela mercadoria no comércio em geral. Então, assim, fica muito fácil para você fazer as suas compras, para você não ser passado para trás, porque existe muita malandragem, muita malandragem, vocês não têm noção. É o famoso Black Fraud também, né? Fim de ano. O Black Fraud, muito bem lembrado. Eles criam, né, uma forma ali de mostrar o produto dizendo que está na promoção, que está mais barato. Mas aí se você pegar o preço do produto um mês antes, né, e comparar com o preço do produto no dia da Black Friday, você vê que está a mesma coisa ou às vezes até mais caro, né? Então é uma forma de tentar enganar o cliente. Até aqui nós temos uma mensagem dos nossos colegas que estão mandando mensagem aqui. A Luzia escreveu: eu sempre faço uma lista de compra nas promoções. Sempre faço uma lista e compro nas promoções. Vou em 3, 4 mercados num dia para comprar o que preciso. Se tiver alguma coisa que preciso em algum mercado que eu já passei, eu volto de novo. Parabéns, Luzia. E a gente consegue economizar muito dinheiro fazendo isso, viu, gente? Às vezes você fala assim, mas eu vou ter que gastar para poder ir até o supermercado e tal. Gente, às vezes você gasta um pouquinho, né, de combustível, ou sei lá, faz uma caminhada e você consegue economizar muito dinheiro, gente. Muito mesmo. Por exemplo, se eu fosse fazer compra em São Simão, aí eu falo assim, eu saio de São Simão, vou até Rio Verde, vou lá no Atacadão, faço as minhas compras e volto para São Simão. Você fala assim, mas compensa, professor? Bom, se eu fosse fazer uma compra aqui em São Simão hoje, né, em comparação com Rio Verde, uma compra de R$2.000,
Enquanto lá em Rio Verde eu pagaria R$ 2.000, aqui eu ia pagar 2.700. Dá uma diferença de R$ 700. Então, essa diferença de R$ 700, hoje eu gasto mais ou menos uns R$ 150 de combustível para ir até Rio Verde. Aí eu vou até Rio Verde, eu passo um dia lá, uma noite lá, passeio com a minha família, vou ao shopping, vou na pastelaria do Japão. Quem conhece Rio Verde já comeu o pastel do japonês, que é um dos melhores da de Rio Verde. Quem conhece Rio Verde, já passou por Rio Verde, ou mora em Rio Verde, sabe o que eu estou falando. Né? Todo mundo já deve ter comido lá o pastel do japonês, que é muito gostoso. Então eu passeio com a minha família, né? Eu vou ao shopping, a gente vai em uma sorveteria ali bacana, come, volta para casa e no final ainda sobra dinheiro. Aí eu te pergunto, compensa ou não compensa? Mas tem gente que não faz conta. Ele prefere comprar por aqui. Eu não, eu prefiro passear, né, sair com a minha família, fazer minhas compras lá e depois eu volto para casa, né, ainda economiza aí uns 250, R$ 300 que sobra no final das contas. Então para mim tá ótimo, né? Então a gente tem que buscar meios de economizar. Isso ajuda bastante na hora de diminuir os seus gastos e deixar o seu orçamento em dia. Não existe outra forma, né, de economizar. Eu costumo dizer que toda pessoa, o problema das pessoas, né, digamos melhor, o problema nosso problema é não saber comprar. Não é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro todo mundo ganha, todo mundo sabe ganhar dinheiro. Todo mundo ganha dinheiro. O problema é que nós não sabemos gastar. Né? O problema em geral é que as pessoas não sabem gastar o seu dinheiro. Gastam e gastam muito mal. E aí não consegue prosperar, construir, né? Não consegue às vezes trocar o carro. Por quê? Não gasta, não sabe gastar. E como que eu faço para gastar? Primeira coisa, até a Luzia citou o exemplo aqui. Lista de compras. Você não pode ir a um supermercado sem uma lista de compras. Senão você vai comprar só besteiras. E quando chegar na sua casa, vai faltar o que realmente você precisava comprar. Então você precisa verificar a sua despensa e observar o que você realmente precisa e fazer uma lista de compras. E aí você vai ao supermercado com a sua lista de compras e compra o necessário. Você não precisa ir lá comprar coisas desnecessárias que você não precisa. Então a gente precisa, primeiro, faça uma lista de compra. Compre o necessário. Compre o que você realmente precisa. E a questão de saídas, né, nos finais de semana. Tem gente que gosta de sair todo final de semana. Essas saídas dos finais de semana, elas ficam muito caro. Custa muito dinheiro. Então, assim, a gente deve fazer o quê? Não, eu tenho que tirar um final de semana para lazer e os outros 3 finais de semana eu vou tirar para fazer investimento. Ao invés de eu sair para o lazer todo final de semana, eu vou, né, conter as minhas vontades aqui, vou sair um final de semana e os outros a gente vai juntar o dinheiro para a gente poder trocar o carro. A gente vai juntar um dinheiro para a gente poder construir uma casa. A gente vai juntar o dinheiro, vai fazer um investimento. Então a gente precisa aprender a controlar as nossas despesas, a forma que nós gastamos. Senão a gente não consegue fazer nada. Pode ganhar 10 mil, 15 mil, 50 mil, que no final você não vai conseguir fazer nada. A importância de saber negociar. Você vai comprar uma mercadoria. E aí você pergunta o valor da mercadoria. Quanto fica a mercadoria? R$ 100. De imediato, você paga ou você pede um desconto? Tem gente que trava, né? Não consegue pedir o desconto. Mas e você, consegue ou não consegue? Eu peço. Ótimo. Ótimo. Mais alguém? Eu peço desconto e quando eu não ganho, eu quase choro e quase desisto até da compra.
Peço. Pessoal, pensa num camarada que chora. Minha esposa, no início, quando a gente casou, porque minha esposa não pedia desconto. E ainda hoje tem um pouco de dificuldade, mas de tanto eu falar, ela já melhorou um pouquinho. Hoje ela já consegue pedir. Mas quando a gente casou, que a gente ia comprar alguma coisa, ela ficava no carro. Aí ela falava assim, não, eu tô meio cansada, eu vou ficar por aqui, porque a gente era recém-casado, né? Ela não queria dizer que estava com vergonha de me ver pedindo descontos. Mas ela tinha vergonha, e aí ela não queria falar, e aí ela ficava no carro. Ela nem saía, nem descia comigo. Aí eu comecei a desconfiar, falei, não é possível, toda vez que eu vou comprar, se eu falo assim, não, então vamos ali, vamos dar uma volta no shopping? Ou vamos na hora. Ah, mas estava cansada para descer comigo lá na hora que eu fui comprar, mas ainda cansada para ir pro shopping. Né? Eu comecei a ligar as coisas, falei, não, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a conversar com ela e ela me falou, não, eu tenho vergonha de ver você pedindo desconto. Eu sei que é certo, né? Eu sei que a gente precisa, mas eu tenho vergonha. Eu falei, não, então eu vou te ensinar. Porque não é vergonhoso pedir desconto. Toda empresa ela tem uma margem de desconto. Todas têm uma margem de desconto. Se você vai pedir o desconto, você vai ganhar. Se você não pede, você não ganha. Eu também sou vendedor profissional. Eu tinha uma margem de desconto de 10% na empresa que eu trabalhava. Dificilmente eu dava 10%. Eu dava ali 2%, 3%, 4%. Eu não queria perder o meu cliente. É lógico que a gente vai negociando para não perder. Né? Tem cliente que é tímido, às vezes não consegue negociar, mas eu mesmo lançava a minha proposta. Porque a gente tem que fazer, a gente não pode perder o cliente. Então eu lançava ali minha proposta, dava 2%, 3%, 4%, 5%, 6%. Quando era aquele cliente assim, que eu via que eu ia perder a venda mesmo, que se eu não fizesse um preço melhor, eu ia perder, eu dava os 10% de desconto. Mas eu tinha uma margem de 10% para poder dar de desconto. Então toda empresa tem margem de desconto, exceto aquelas empresas, né, que já coloca lá todas as peças por R$25. Então qualquer peça é R$25. Aí você chega lá, você não vai ter desconto, porque o preço ali já está, né, zerado, já está lá embaixo, não tem como dar desconto mais. Mas existem, né, na maioria das empresas, existe uma margem para desconto. Então a gente tem que aprender a pedir desconto. Né? Se seja R$1, R$2, 3, 4, 5, 10, né? Não sei quanto você vai ganhar de desconto, mas na maioria das vezes a gente consegue entre 5%, né, 3% a 5%. Né? Hoje é difícil uma empresa que tem margem aí de 10%, exceto aquelas empresas que vendem mercadorias com valores altíssimos, né? Mercadorias aí com valores aí a 30 mil, 40 mil, aí tudo bem, às vezes essas empresas têm essas margens aí um pouco maior, de 10%. Mas essas empresas que vendem produtos, casa de material de construção, farmácia, até que farmácias tem bastante desconto. Tem farmácia que chega a 25%, 35% de desconto, valores à vista. Porque o medicamento a gente consegue ali o genérico também por um preço bem mais em conta. Então a gente consegue sim, em farmácia também a gente consegue descontos bem altos. Mas quando a gente fala de oficina mecânica, autopeça, casa de material de construção, os descontos chegam ali até a casa dos 5%, 7% daí para baixo. Mas sempre tem uma margem para desconto. E a nossa obrigação é pedir o desconto, porque se você não pedir, ele não vai te dar, o vendedor não vai te dar o desconto. Eu, como vendedor, não dava desconto, a não ser assim que eu ia perder aquela venda, né? Aí eu dava desconto. Mas a gente quer, porque o vendedor ele ganha comissão, então ele quer sempre que a empresa, né, ali vende, eles querem sempre vender mais e valores maiores para poder ter uma comissão boa no final do mês. A importância de saber negociar. Nós temos que saber negociar, tá, gente? Então vocês vão trabalhar numa área administrativa, vocês têm que aprender a negociar. Vocês terão que negociar o tempo todo. Por exemplo, você vai fechar um cartão ponto dos funcionários. O funcionário tem um supervisor. Então o supervisor cuida, né, ali do ponto dos seus funcionários e passa para auxiliar administrativo. E a auxiliar administrativa ela é responsável por fazer os lançamentos do cartão ponto e fiscalizar.
Então ela fiscaliza os supervisores, né, que coordenam suas turmas. E de repente tem um funcionário que teve que ir embora mais cedo, bateu o cartão dele, o supervisor quer pagar o dia e tal, e você vai ter que aprender a negociar com esse supervisor. Você vai ter que, né, ser flexível, né, tem que conversar, tem que aprender a negociar, não tem jeito. Né? Em qualquer lugar que você for trabalhar, na sua vida você vai ter que negociar com alguém. Seja na área de vendas, na área administrativa, qualquer área você vai ter que saber negociar. Isso aqui serve para todas as para a nossa vida, não tem jeito. Aonde a gente vai ter que negociar. Né? A gente vai ter que comprar alguma coisa, a gente vai ter que prestar um serviço, tudo tem que ser negociado. Sabendo que não é todo mundo que consegue chegar negociando com o vendedor, principalmente pela timidez. Tem gente que vai embora, né? Deixa de comprar porque é tímido. A gente, como vendedor ou como proprietário de uma determinada empresa, a gente tem que saber reconhecer isso também. Se o meu cliente é tímido, eu tenho que ajudar ele, para que eu não perca, né, a venda. Porém, quando você tem o objetivo de melhorar as finanças, esse é um novo hábito que você não pode ficar de fora. Aqui eu falo como empresário. Como empresário. O empresário, ou nós, né, como colaboradores de uma determinada empresa, nós temos que aprender a negociar com os clientes. Porque se eu não negociar, eu vou perder o cliente. Tem clientes que são tímidos, não conseguem nem negociar. Então você vai ter que negociar com esse cliente. Você que vai ter que partir para cima. É você que vai ter que chamar a atenção desse cliente de alguma forma, segurar esse cliente, conversar com ele, para você poder vender a sua mercadoria para ele. Então é você que vai ter, né, que negociar com esse cliente. A seguir explicaremos quais são os motivos importantes, quais são os motivos. A seguir explicaremos por quais motivos é importante conversar antes de finalizar a compra. Descontos. O primeiro benefício é a possibilidade de obter descontos nos produtos. Isso serve para eu, como empresário, negociar com os meus fornecedores. Também serve para negociar com os meus colaboradores. Serve também para as pessoas que compram, né? Nós, como clientes, também temos que negociar. Existe um ditado que os mais velhos aqui diz que de grão em grão, galinha enche o papo. Quem já ouviu este ditado popular? Meu filho, não faz isso não, de grão em grão, galinha enche o papo. Não gasta seu dinheiro à toa não, é pouquinho, mas guarda, porque de grão em grão, galinha enche o papo. Vocês já ouviram esse ditado popular por aí? Eu já ouvi muitas vezes, né? Meus pais são muito seguros e eles sempre ensinou isso pra gente. Então eles sempre falavam, meu filho, segura, guarda seu dinheiro, não gasta à toa. Se hoje você ganha muito dinheiro, guarda, porque pode ser que amanhã você não ganhe nada. A Cíntia diz que a mãe dela fala o tempo todo. É interessante, gente, porque é uma realidade da nossa vida. E eu sempre aprendi isso desde muito cedo. Então, desde que eu saí da casa dos meus pais, eu saí com 23 anos de idade. Só que eu trabalhava no campo. Então, até os 23 anos, eu trabalhei na fazenda, cuidando de gado, trabalhando com trator, né, trabalhando ali com enxada, foice, enxadão. Então, até os 23 anos, eu trabalhei na fazenda. Aí eu saí da fazenda, fui para a cidade, assinei minha carteira, né, com 23 anos. Até os 23 anos eu trabalhava lá e não tinha carteira assinada. Quem trabalha no campo dificilmente assina carteira. Então, assinei minha carteira com 23 anos, a primeira vez. Eu comecei a trabalhar em uma grande empresa e aí eu nunca mais parei. E quando eu comecei a trabalhar, eu já entrei no meu primeiro emprego ganhando muito bem. Eu fui trabalhar como inspetor de inspeção federal. Trabalhava na Perdigão, em Rio Verde. Então, o meu primeiro emprego eu já entrei ganhando muito bem. E quando eu vi aquele tanto de dinheiro, que eu não era acostumado com aquilo, eu trabalhava no campo, então a gente, né, trabalhava ali, não ganhava muita coisa não, porque era um pessoal da região, não tinha muita condição financeira. Então, quando eu fui para o meu primeiro emprego, que eu recebi o meu primeiro salário, eu falei, nossa, estou num paraíso aqui agora. E eu valorizei muito isso, né? Comecei a guardar, organizar a minha vida e fazer investimentos.
Então eu comecei a investir, né, nessa época, em 2006. Comecei a fazer muitos investimentos, fui trabalhando, investindo, estudando ao mesmo tempo. Então trabalhava, estudava, foi muito difícil mesmo. Teve dias que eu falava, não, não vou conseguir não, mas eu vou conseguir. Então assim, eu estudava num período, trabalhava no outro. Estudava pela manhã, trabalhava à noite, depois eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, então foi uma loucura ali durante alguns anos, mas né, hoje eu estou colhendo os frutos, sou muito grato a Deus por aquele período de dificuldade que eu passei, porque me fez crescer. E nesse período de muita dificuldade, de muitos investimentos, eu consegui, né, eu consegui fazer bons investimentos. E hoje eu colho os frutos desses investimentos. Então, comecei em 2006 a fazer investimentos, a comprar, negociar, comprar, vender e tal. E eu consegui um capital, né, hoje aí, se for para somar o que eu tenho, está chegando quase R$ 1 milhão já. Então, assim, de 2006 para cá, foi muito trabalho, muitos investimentos, né, comprando casa, vendendo, comprei imóveis, lote, vendi, comprei carro, vendi, moto. Então eu fiz muitos negócios, ganhei muito dinheiro de muitas formas e consegui, né? Mas tem que aprender a gastar, tem que aprender a economizar, porque é de grão em grão, é com muito pouco que a gente começa, com muito pouco. Se você falar assim, não, eu só vou começar quando eu tiver muito, você nunca vai conversar. Nunca vai conversar. Então você tem que começar com pouco que você tem, porque quando você adquirir muito, você vai olhar para trás e vai dizer assim, eu valorizo porque comecei com pouco, porque eu conquistei com muita luta, com muita garra, com muito trabalho. Hoje eu valorizo muito o que eu tenho. Valorizo muito o que eu tenho. Por quê? Eu tive que trabalhar muito, eu tive que trabalhar duro, eu tive que fazer investimentos, eu tive que lutar, eu tive que trabalhar dia e noite para conseguir. Então eu valorizo muito as oportunidades que eu tive e que tenho. Sempre valorizo muito. E nós precisamos aprender a valorizar o nosso dinheiro, né? Você trabalha 30 dias por mês, né? E aí chega no final do mês, se você não valorizar aquele dinheiro que você ganhou, o seu tempo foi perdido. Foi 30 dias jogado fora. Se você não valoriza o seu dinheiro que você ganhou, você perdeu seu tempo, né? Foi 30 dias de desgaste, 30 dias de cansaço, 30 dias exaustivo. E agora você vai ter que trabalhar mais 30 dias para ganhar de novo. Então a gente tem que valorizar. Você precisa valorizar o que você ganha. Porque se você não valorizar, o Joãozinho lá da frutaria não vai valorizar. O moço lá do comércio lá não vai valorizar o seu salário, o seu dinheiro. É você que tem que dar valor. Então por isso que a gente precisa aprender a pedir desconto, negociar, fazer orçamento. Porque a empresa, quando você vê uma empresa bem sucedida, é porque ela faz isso. Ela faz isso o tempo todo. Ela procura novos fornecedores, negocia com novos fornecedores. Se os fornecedores não têm um preço bom, eu vou atrás de outro. Então eu preciso estar sempre negociando com fornecedores para poder trazer um produto de qualidade com preços mais acessíveis aos meus clientes. Porque os meus clientes vão querer preços bons e vão querer qualidade. Então eu tenho que trabalhar com os meus fornecedores, eu como empresa tenho que trabalhar com os meus fornecedores para trazer um produto de qualidade a preços acessíveis para atender os meus clientes. Sendo assim, né, fazendo assim, a empresa vai prosperar. Na prática, qualquer diminuição que você consegue na hora da compra, por menos que seja, gera uma baita economia em um determinado período de tempo. Se você economizar 50 centavos todos os dias da sua vida, só 50 centavos, ao longo aí de 10 anos, se você fizer as contas, nossa, vai ser muito dinheiro mesmo, né? Depois, se alguém puder fazer as contas aí, pensem comigo. 10 anos dá o quê? 120 meses. Né? 10 anos é isso, né? 120 meses. Não. 60 meses, 5 anos.
120 meses. 120 meses vezes 30 dias, né? Vamos fazer as contas? 120 meses vezes 30 daria 3.600 dias. Me corrijam se eu estiver errado. Vamos pôr aqui 360 dias vezes 10 anos, 3.600, né? 3.600 dias vezes 50 centavos, 1.800. 1.800 reais. O que é 50 centavos? Não é nada. Não é nada, mas dá 1.800 reais em 10 anos. Se você se juntar 50 centavos todo dia, em 10 anos você terá 1.800. Se você conseguir colocar esse dinheiro na poupança, ele vai render um pouco mais. No final desses 10 anos aqui, você vai ter uns 2.000 reais. Isso, nós estamos falando de quê? 50 centavos. Então, assim, é muito pouco. Não é verdade? Então, a gente precisa somar, calcular, pedir desconto, fazer conta para economizar. Preços mais justos. Sempre tem alguém vendendo com preços mais justos. Sempre tem um fornecedor que tem preços mais justos. Sempre tem uma empresa que tem preços mais justos. Então você precisa achar essa empresa. Mas se você não procurar por essa empresa, você vai encontrar? Não, a empresa não vai, às vezes não vai bater na sua porta dizendo, olha, eu sou a melhor para você, eu tenho a melhor mercadoria para você, eu tenho os melhores preços para você. Às vezes ela vai ter bons preços em alguns produtos e em outros produtos ela não tem bons preços. Por isso que é interessante a gente sempre pesquisar, fazer orçamentos. Às vezes a empresa, que acontece? Por exemplo, uma empresa de material de construção. Ela tem vários fornecedores. Então os fornecedores são diferentes, preços diferentes. Então toda casa de material de construção nem sempre vai ser os mesmos fornecedores que atendem a casa de material de construção A, a casa de material de construção B, a casa de material de construção C. Então não são os mesmos fornecedores. Vai mudar de um fornecedor, de repente, de algumas mercadorias vai ter fornecedores diferentes. E pode ser que algumas dessas casas de material de construção, por comprar quantidades maiores, conseguem preços melhores, conseguem negociações melhores. E aí ele vai poder oferecer para os seus clientes preços melhores, condições melhores. E aí por isso é tão importante você, como cliente, fazer pesquisas para saber qual é o melhor preço para você conseguir economizar. Sempre tem preços mais justos. Se você é um empresário, você também pode procurar fornecedores que vão te oferecer o mesmo produto com preços melhores. Então você precisa pesquisar por novos fornecedores. Você não pode ficar preso a um fornecedor. Por isso que a gente fala de independência financeira da empresa. É quando a empresa tem uma independência que ela não compra, por exemplo, no boleto bancário, ela não fica atrelada a cartão de crédito ou a um tipo de promissória. Então ela é independente, ela trabalha, tem um capital de giro. Então ela pode mudar de fornecedor a hora que ela quiser. Então ela pode muito bem fazer pesquisas e procurar fornecedores que tragam produtos de qualidade com preços melhores. A gente fala isso de independência. Então, tanto as empresas como nós, clientes, temos que ter essa independência para poder comprar. Senão, a gente fica preso a um determinado fornecedor, a gente fica preso a uma determinada empresa, exatamente porque a gente não tem essa independência financeira para poder sair de lá. É claro que o vendedor não vai concluir a negociação se achar que perdeu o lucro.
e que a venda não vale mais a pena. Porém, em alguns casos, eles já estão prontos para negociar e com certa disposição para oferecer o desconto. Então, se eu tenho 10%, uma margem, né, e eu já dei os 10%, e você não vai fechar comigo, não posso fazer mais nada. Né? Eu posso ali tentar conversar com você, falar sobre a qualidade do produto e tentar te segurar, mas não posso te dar mais desconto. Não posso. Eu podia os 10%, eu já te dei. Se você não tem interesse em comprar, infelizmente não vou poder fazer mais nada por você. Mas, se eu dei só 7%, eu ainda estou disposto a dar mais 3% de desconto. Então, ainda há negociação. E o cliente ainda tem aquela questão de falar com o gerente ali. Quem sabe o gerente não consegue aqui mais 1% em cima dos 10%. Pode acontecer. Eu não vou dizer que isso acontece não, porque às vezes já está no osso ali. Se você consegue um descontinho de R$50 na mensalidade do pacote da TV, no pacote TV a cabo, por exemplo, isso já gera uma economia de R$600 no ano. É bastante coisa, não acha? E isso só para um serviço. Negociações. Bom, você comprou um pacote de TV e você paga lá R$150 por mês. Você fala, não, isso está muito caro. Eu vou desistir. Quando você liga na operadora e fala, não, vou desistir, não tem condição, não estou conseguindo pagar mais, vamos bloquear. O preço está muito alto, eu não estou dando conta. Aí a operadora vai fazer o quê? Vai diminuir o valor para você. Não, R$100 está bom para você? R$80 está bom para você? Porque para eles não querem te perder de forma alguma, ainda mais se você for um cliente lá de 6, 7 meses. Eles não querem te perder. Então eles vão oferecer valores mais baixos. Né? Eu tinha um plano de aparelho celular que pagava R$70 por mês. E um dia eu fiquei muito nervoso porque o plano não estava muito bom, a internet estava muito fraca. E eu liguei para eles e falei, não, eu quero cancelar esse plano. Por quê? Eu falei, porque está muito caro e a internet está muito ruim, não está compensando. Quanto você precisa de internet? Na época eu tinha 1 GB só. Eu falei, não, eu precisava de pelo menos 5 GB. Não, então nós vamos te dar os 5 GB pelos mesmos R$70. Eu falei, não, mas está muito caro, eu achei outra operadora que faz um preço melhor. Aí ele me perguntou, quanto ficaria bom para você? Eu falei, ficaria bom para mim R$40. Não, a gente vai fazer por 50. R$50 por mês, a gente vai tirar 20. A gente vai te dar, aumentar o giga para 5 GB e vai fazer por 50 por mês. Aí eu pensei, falei, não, beleza, vamos fechar então. Continuei com o plano. Só que agora eu pagava 50 e tinha 5 GB. E aí eu gostei daquele negócio, ficou uns 3 meses daquele jeito, falei, eu vou ligar de novo. Liguei para eles e falei, não, quero cancelar, porque o valor está muito alto, não estou conseguindo pagar, tem empresa que está oferecendo aí valor mais barato, quero cancelar. E aí o cara, não, mas não pode, não cancela não, e vai, quanto ficaria bom? Vamos fazer o seguinte, nós vamos te dar um descontinho aqui, e aí você vai pagar só 40 por mês, que ele está pagando 50. Você vai pagar só 40 por mês? Eu falei, não, então tá bom, vou ficar. Aí fiquei mais uns tempos, pagando R$40 por mês, mesmo 5 GB. Quando eu mudei de Rio Verde, que eu vim para São Simão, e São Simão, a operadora não era boa, não pegava aqui o sinal do jeito que precisava. Aí eu tive que mudar de operadora. Então eu liguei para cancelar o plano, porque eu estava mudando de operadora. Então todo jeito eu ia mudar. Sabe quanto que o cara me ofereceu o plano? R$20. Ele falou, se você pagar R$20, a gente vai te deixar com o mesmo plano com 5 GB. Eu falei, mas por que eu não liguei antes? Mas eu falei, não tem como, porque eu não vou usar mais, a cidade onde eu tô não pega e tal. E aí ele fez o cancelamento do plano. Mas ele ainda fazia por R$20. Então a gente tem que aprender a negociar essas coisas aí. Né?
principalmente operador de telefonia, televisão, né, a cabo, sempre tem uma margem muito boa. Vocês conseguem economizar e muito dinheiro disso daí, viu, gente? Imagina quanto você conseguiria poupar no ano se fizesse uma boa negociação para a maioria de suas compras. Muito dinheiro, com certeza. Dicas para negociar melhor. Aposte na simpatia. Pesquise antes. Saiba o que você quer. Eu fui fazer um tratamento de dente pro meu filho. Meu filho está usando um aparelho chamado Hirax. Alguém já conhece, já fez com as suas crianças, ou viu alguém fazendo tratamento com esse aparelho chamado Hirax? Eu nem conhecia esse aparelho, na verdade. Eu conheci o aparelho porque houve a necessidade de colocar esse aparelho no meu filho. É um aparelho ortodôntico. Tem o Hirax e tem o Haas, que são conhecidos. Hirax e Haas. E esses aparelhos, eles são colocados no céu na boca da criança abaixo dos 12 anos de idade. Depois que passa dos 12 anos de idade, já não é mais aconselhável colocar esse aparelho. Geralmente a criança, quando ele tem a maxila em V, então ele tem que colocar esse aparelho para abrir a maxila, que é a parte aqui superior. Então meu filho ele tinha a maxila aqui em Z, e a maxila era fechada, então a parte de cima ficava para o lado de dentro da parte de baixo. Então a mordida, né, o correto da mordida é a parte de cima ficar por fora da parte de baixo. Só que no caso dele, a parte de baixo ficava por fora. Então tinha que abrir a maxila e puxar ela um pouco para frente. Então coloca esse aparelho chamado Hirax para poder puxar a maxila para frente. Aí coloca uma máscara aqui facial e consegue puxar e abrir. Então ela vai abrir e puxar. Beleza, aí eu não tinha conhecimento. O que eu fiz? Eu fui conhecer. Eu li 3 artigos que falavam sobre o Hirax. Eu fui para o YouTube e vi vários depoimentos de vários médicos falando sobre o Hirax. Então eu fui conhecer o produto primeiro. Depois eu fui ao dentista. E aí eu aprendi que o aparelho fica na boca durante 6 meses para corrigir esse problema. Depois tem que ter uns acompanhamentos por pelo menos mais uns 3 meses. Então daria ali em torno de uns 9 meses. E aí eu fui a um dentista, né, para fazer o orçamento. E eu queria que aquele dentista fizesse para mim, porque é uma pessoa que já tem 40 anos nesse ramo e assim fez de muitos. Conheci crianças, crianças que fez, e conheci adultos com 22 anos que havia feito esse mesmo tratamento com essa médica. Fui lá. A médica é boa, conheci pessoas que fez. E aí ela queria me cobrar 2 anos e meio de manutenção. Eu falei, não dou conta não. Falei para ela, olha, esse tratamento aí, eu pesquisei muito sobre ele, são 6 meses. Ela falou, mas tem que ter mais um acompanhamento e tal. Eu falei, não, mas o que a senhora está colocando é muito, vamos tentar organizar isso aí, a gente vai, conversa. Consegui por 1 ano e meio. Então, 1 ano e foi 18 meses, 1 ano e 6, 1 ano e meio, né? 1 ano e 6 meses. Então, eu consegui por 1 ano e meio. Com isso, eu consegui um desconto de R$ 1.200 no tratamento. R$ 1.200 a menos do que ela queria me cobrar. Por quê? Eu conhecia. Se eu não conhecesse, eu ia pagar. Se eu não conhecesse, ela ia me enrolar. Ela ia cobrar os R$ 1.200 a mais e eu ia ter que pagar. Então eu paguei um tratamento que ficou R$ 4.000. Um tratamento que ia me custar inicialmente R$ 5.200. Então eu consegui negociar com ela e tirar parte, né, dessa manutenção que, né, não precisava, né, na verdade seriam no máximo ali 8 meses de acompanhamento, mas aí eu peguei uns tempos a mais para acompanhar, porque acaba que a mordedura dele estava um pouco, né, torta também, precisa arrumar a mordedura, os dentes também não estão alinhados, a gente precisa alinhar os dentes, e aí eu peguei 1 ano e meio. Então eu consegui um desconto de R$ 1.200. Por quê? Conhecimento. Então a gente tem que buscar conhecer. Se você quer fazer algum tratamento dentário,
que é um tratamento assim mais avançado, né? Procure conhecer antes, né? Tem gente que fala assim: ah, eu vou fazer implante porque implante é muito bom, é maravilhoso, eu vou tirar os meus dentes, eu não gosto dos meus dentes, vou fazer um implante porque é muito bom, é bonito, você olha aquelas propagandas de implante dentário, coisa mais linda. E aí quando você vai fazer um implante, que o dentista começa a judiar de você, furar ali o osso da sua boca para colocar parafuso e corta a sua gengiva de um lado para o outro. E quando o dentista começa a judiar, você se arrepende, falando: nossa, por que eu fui fazer isso? Eu conheci já umas 4 pessoas que se arrependeram amargamente de ter feito isso. Por quê? Ele não tem noção do que vai acontecer lá na frente. Ele não buscou conhecer. Não buscou conhecer de fato o que realmente iria acontecer no meio do processo. E quando acontece, ele fala: mas se o médico tivesse me falado que era assim, eu não tinha feito. Mas o médico vai te falar? Se ele quer ganhar seu dinheiro, ele não vai te falar, porque é a função dele é fazer o serviço. Então, se ele falar para você e você não fizer o serviço, ele não vai ganhar dinheiro. Então, ele não vai falar. Ele só vai falar que é bom, que vai ficar bonito, que é legal, que é rápido. Mas no final das contas é demorado, é doloroso. Você vai sofrer pra caramba até chegar lá no final do processo. Então, mas eles não falam. Então a gente precisa buscar conhecer tudo que a gente vai comprar, produtos que a gente quer adquirir. É interessante você conhecer primeiro para depois você comprar. Aí não tem o risco, né, de ninguém aí te enrolar e fazer você comprar aquilo que você não precisava, né? Fazer você comprar um produto que depois você acaba arrependendo de ter comprado. Quantas pessoas, né, sai de casa com o dinheiro ali do 13º do salário, que ele podia fazer investimento, ele coloca o dinheiro no bolso, vai sair na rua, né, como quem não quer nada com a vida, e de repente passa numa loja e gasta o 13º todinho naquela loja, e quando ele chega em casa, que ele senta na cama, que ele cai em si, ele fala: por que eu fui fazer isso? Mas que cagada que eu fiz? Por que eu fui comprar isso? Eu nem precisava. Já aconteceu com vocês? Já se compra demais por impulso. Acontece, né, gente? A gente faz por impulso assim, depois a gente chega em casa, a gente vai chorar, né? Mas você pode devolver, sabia? Vai criar uma encrencazinha lá com o comerciante, mas você pode ir lá e devolver, desde que você não tenha danificado aquela mercadoria. Pela lei do consumidor, você pode voltar na empresa e devolver tudo, e ele é obrigado a devolver seu dinheiro. Lógico que Até você vai... 7 dias, né? Oi? 7 dias 7 dias, né, Cláudia? para se arrepender da compra, né? Exatamente. Então, se você não mexeu ali, você não estragou nada, tá tudo perfeito, tem 7 dias, você pode voltar na empresa, devolver tudo, eles é obrigado a devolver seu dinheiro, tá? Isso aqui é um segredo que eu tô contando para vocês, tá? Mas não conta para ninguém que eu contei para vocês, não, tá? Depois, se você for lá e o comerciante ficar bravo, tá? Não cita meu nome, não. Só pede para ver a lei do consumidor e aí você mostra para ele que você tem o direito de arrepender até 7 dias e ele é obrigado a devolver seu dinheiro. Aqui nós temos algumas dicas, né, para negociar. Então aposte na simpatia, pesquise antes, tenha bons argumentos, faça uma oferta, né? Foi a questão do aparelho que eu estava dizendo para vocês, do Hirax. Eu fiz uma oferta, eu falei para ela: não, vamos fazer isso aí com 1 ano. Não, é muito pouco, porque eu tenho que corrigir, isso aí é muito delicado, isso aí se você não fizer agora. E a mulher tem um argumento muito, muito bom. A dentista, excepcional, ela é muito boa, tanto no tratamento, quanto ela é boa de argumento. E aí ela foi argumentando comigo, mas eu também sou meio duro na queda. Então, fiz a minha proposta de 1 ano, e aí ela fez uma contraproposta, né, de 1 ano e meio. Então era o mínimo que ela podia fazer. Ela disse: olha, como uma profissional que eu sou, e eu faço isso há 40 anos, o mínimo que eu posso fazer para você é 1 ano e meio. Aí eu senti que ela não ia lacear, que ali era o máximo dela. Eu falei: então beleza, perfeito. Para mim tá ótimo, já reduziu R$ 1.200, tá bom demais. Então consegui, né? Mas a gente tem que ter, né, um argumento, a gente tem que argumentar também, né?
como profissional eu tenho que ter bons argumentos e como cliente também tenho que ter bons argumentos. Faça uma oferta, isso é muito importante. Prefira fazer o pagamento à vista. Tenha paciência. Deixe a vergonha de lado. Gente, a vergonha a gente precisa deixar ela lá em casa. Então, quando você for comprar alguma coisa, deixa a vergonha lá em casa. Você vai sair para negociar. Então, você sai de cabeça erguida, você tem dinheiro no bolso, então você não precisa ter vergonha. Saiba que você tem o poder de compra na mão. Então, você pode sim negociar. As pessoas têm que negociar com você. Se ela quiser vender para você, ela vai ter que negociar. Bom, então, para nós concluirmos aqui, né, uma mensagem interessante. Muitas pessoas gastam o dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. Will Smith. Então, é um fato, isso acontece muitas vezes e nós temos que tomar cuidado, tá? Nós não podemos ser aventureiros. Nós temos que ter o pé no chão, senão a gente acaba fazendo coisas que depois vai trazer arrependimento. Isso é muito ruim, né? Alguma dúvida, pergunta? Vocês querem complementar? Querem contar alguma experiência que vocês vivenciaram? Pode ficar à vontade, viu, pessoal? E aí, pessoal, tudo tranquilo? Podemos encerrar nossa aula de hoje? Todos aqui fizeram atividade? Sim. Parabéns, pessoal. Amanhã a gente vai estar aí trazendo uma breve revisão em tudo que nós trabalhamos aqui, né, durante esses dias. Nós vamos relembrar algumas coisas dentro dessa área aí das rotinas, né? Nós praticamente já estamos aí quase encerrando as rotinas administrativas. Então, na aula de amanhã a gente vai relembrar e depois a gente já vai, na sexta-feira, a gente já encerra esse módulo das rotinas administrativas. E na próxima semana a gente já vai iniciar gestão de arquivos. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Um forte abraço e até amanhã. Até amanhã.